João capítulo 10, dos versos de número 27 até os versos de número 30. João capítulo 10, do 27 ao 30. Nos diz assim a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Todos juntos o verso 30. Eu e o Pai somos um. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, Deus Criador, Deus bendito, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos no Teu nome, para prestar louvores ao Teu nome. E sedentos, ó Deus, de Ti, carecemos da Tua palavra, da Tua instrução, do pão do céu. Precisamos de Cristo na nossa vida, precisamos da Tua palavra, precisamos ser alimentados pelo Senhor, para que em novidade de vida possamos, abastecidos, glorificar o Teu nome na nossa pequena peregrinação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, que o Senhor nos desperte, que essa noite seja noite de restauração, que essa noite seja noite de perdão, que essa noite seja noite de salvação, pois o Senhor está nesse lugar. E tudo quanto precisamos, na Tua palavra podemos encontrar as respostas que duram por toda a eternidade. Fala conosco, Senhor, te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Teu povo diz amém. Meus amados irmãos, nessa manhã nós tratamos sobre algo muito importante acerca da nossa prontidão, da nossa espera pelo Senhor. E o capítulo 25 de Mateus, ele expressa muito bem isso, a urgência daqueles que são discípulos de Cristo, viver uma vida em contínua preparação da volta do seu Senhor. Diferente das virgens nécias, precisamos atentar para aquelas que prudentemente levaram a sua vida, o seu momento tão importante na espera do seu noivo. Aprendemos nessa manhã que não devemos levar uma vida cristã onde o nosso compromisso com o Senhor pode ser visto em algumas áreas da nossa vida, mas que essa busca e essa espera pelo Senhor, que certamente virá, que diz aos seus discípulos e aos seus seguidores que precisariam assim vigiar, porque certamente o Senhor viria. Todos nós, meus amados irmãos, devemos relembrar essa nossa necessidade de averiguar a nossa vida e saber que não podemos viver uma vida cristã frouxa, uma vida cristã onde a espera pelo Senhor é uma espera sem um compromisso bíblico, mas precisamos viver em nosso estilo de vida uma vida santificada, uma vida dirigida por Deus, uma vida à espera daquele Senhor que abrirá as portas e certamente estaremos com Ele ceando nas bodas do Cordeiro. O outro ponto que nós tratamos também pela manhã
é que aquelas nécias, aquelas virgens nécias, embora convidada para participar daquela festa, elas estavam tão preocupadas com outras coisas que se esqueceram que o Senhor, que o noivo viria. E isso nos lembra muito bem o corre-corre da nossa vida, o trabalho, os problemas, a falta de saúde, as adversidades, as perseguições, os dilemas da nossa vida, que muitas das vezes, com toda a sinceridade do nosso coração, no caminhar da nossa vida podemos facilmente se apegar a essas coisas, gastar o nosso tempo a tentar resolver esses problemas e se esquecer do mais importante. Nunca assim nos esqueçamos de que o Senhor virá e de que nós precisamos estar prontos para a vinda do Senhor. Em conexão com a mensagem da manhã, João relata para nós as palavras de Cristo nesse Evangelho, no capítulo 10, onde ele traz aqui um tema fantástico que nós devemos meditar diariamente, que nós precisamos estar convictos. E eu já quero iniciar a trazer os irmãos o tema da mensagem de hoje, que é a segurança dos santos. Como estar seguros da nossa salvação? Como você pode deitar no travesseiro, sobre o seu travesseiro, sobre a sua cama, e descansar em paz, sabendo que não é apenas o seu conforto que te dá uma aparência de conforto e de segurança, que não é as nossas casas, nem muito menos os vergalhões dos nossos portões que nos traz a verdadeira segurança, que não é muito menos os segurança que estão às portas dessa igreja que trará então o conforto e a certeza de que nós chegaremos não apenas em casa, mas também nos encontraremos com o Senhor seguros. Mais do que isso, precisamos olhar para Cristo e ter nele a convicção e a certeza e todas as respostas ao nosso favor, a nos dar a convicção de que os santos em Cristo têm essa segurança da vida eterna. A minha proposta para essa noite é levar ao coração dos irmãos, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, a convocar os irmãos a se esforçar o máximo para entender essas verdades que diariamente nós temos ouvido, nós temos absolvido, mas que com muita facilidade podemos esquecer e não meditar, e não absorver, e não descansar em algo que verdadeiramente nos traz segurança e paz em meio a um mundo tão caótico em que nós vivemos. O Senhor Jesus Cristo, então, traz essas palavras, verso de número 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a primeira declaração do Senhor Jesus Cristo, onde deixa estampado para nós a doutrina da perseverança dos santos, que traz para nós algumas aplicações do que significa essa doutrina. A doutrina da perseverança dos santos, então, tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça, ouçam, não podem cair nem totalmente, nem definitivamente. Eu vou ler novamente para os irmãos. A doutrina da perseverança dos santos tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para um estado de graça, não podem cair nem total, nem definitivamente. É isso que o Senhor Jesus Cristo está estampando para os seus ouvintes nessa noite. Jesus então declara: as minhas ovelhas ouvem
a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mais uma vez, é importante, antes de expormos esse texto, irmos para alguns textos e os irmãos apenas ouçam o que a Bíblia trata e apoia em um conjunto fabuloso acerca dessa declaração do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Romanos capítulo 11, verso de número 29, diz o apóstolo Paulo: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Quer dizer que a graça de Deus, revelada em sua vocação, nunca mais é retirada. Mas não para por aí. As Escrituras, então, começam a trazer para nós mais informações acerca disso. Por exemplo, Filipenses 1:6 nos diz a seguinte declaração, ainda pelo apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso de número 3, também nos diz a palavra de Deus, ouçam: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do inimigo. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 12, para assim concluirmos essa explicação da palavra de Deus, nos diz a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 1:12. Ele faz soar uma nota de regozijo aqui para nós. Ouçam o que ele nos diz: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Teríamos aqui muitas outras provas, irmãos, bíblicas, para simplesmente enchermos o nosso coração de tantas informações que nos dá a garantia da nossa certeza de perseverança até o final. O desejo do meu coração é que você saia desse lugar regozijando-se, porque certamente, se você é uma ovelha de Cristo, todas essas promessas, todas essas garantias são irrevogáveis e infalíveis. Mas eu quero novamente, então, chamar os irmãos para o texto e vamos tratar, então, assim. Verso de número 27, nos diz o Senhor Jesus, mais uma vez: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Perceba aqui que o Senhor Jesus Cristo, ao declarar essas verdades, ele começa tratando de algo pessoal. Ao usar esse pronome possessivo, minhas, ele aponta para um relacionamento pessoal, onde essas ovelhas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas que antes de prosseguirmos, é importante entender que quando Jesus diz as minhas ovelhas, ele está deixando também aqui bem claro que nem todas as ovelhas são de fato ovelhas de Cristo. E isso nos faz relembrar exatamente a mensagem da manhã. Meus irmãos, há muitas pessoas que são chamadas de ovelhas, que falam como ovelhas, que andam como ovelhas, que têm características semelhantes às ovelhas, que estão incluídas e misturadas entre as verdadeiras ovelhas, mas que nunca foram ovelhas de Cristo. E que normalmente, quando nós tratamos sobre o sermão, a gente coloca as aplicações
para o final como resume, nós faremos isso, mas eu quero inicialmente chamar os irmãos, a atenção e os ouvintes da palavra de Deus nessa noite, antes de refletirmos sobre os demais versículos, questionar a nós mesmos a quem de fato nós pertencemos. De quem você é ovelha? De quem você é discípulo? Quem você é? Qual é a sua esperança? Por que você está aqui? Qual a sua perspectiva de eternidade? Isso é fundamental para então entender os versículos seguintes, porque o Senhor Jesus Cristo traz essa resposta e nos ajuda a entender se de fato nós somos verdadeiramente ovelhas do Senhor Jesus ou não. E eu quero deixar aqui bem claro, porque as Escrituras, ela nos mostra que não é o resultado do nosso esforço que vai nos levar então a ser ovelha de Cristo ou não. Por exemplo, João capítulo 6, o versículo de número 44 nos diz, veja o que nos diz a palavra de Deus, leia comigo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Cristo se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, se Deus não o levar a Cristo. Agora, olhe, suba um pouquinho os seus olhos e veja aí o verso de número 37. Leia comigo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Portanto, a nossa ida a Cristo, o nosso reconhecimento, a nossa conversão, a nossa mudança de direção não é um resultado da nossa decisão, mas a nossa decisão é um resultado da graça, da misericórdia de Deus em nos levar ao único que pode de fato nos tornar os seus discípulos e as suas ovelhas. Capítulo de número 10. Então a palavra de Deus nos diz, versos de número 16. Leia comigo. Versos de número 15, todos juntos. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E assim Jesus Cristo nos chama novamente a esse versículo de número 27, nos mostrando as características das suas ovelhas. Que as ovelhas de Cristo, diz o Senhor Jesus Cristo, ouvem a palavra do seu pastor, ouvem a voz do seu pastor. Ser discípulo de Cristo é ter um coração voltado para de fato se alegrar e descansar nas palavras do nosso Senhor. Ser ovelha de Cristo nos traz essa característica, essa marca, que não são as nossas obras, mas é esse prazer que o próprio Deus coloca em nosso coração, nos mostrando quem de fato nós somos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diz o Senhor Jesus Cristo também: quem é de Deus, ouve, completem, a palavra de Deus. Por isso, uma característica marcante que revela quem de fato
se somos ovelhas de Cristo ou não, é se nós temos um coração inclinados a ouvir a palavra de Deus, se o seu prazer é estar na lei do Senhor, se o seu andar é guiado, dirigido por essa voz mansa, suave, que não somente nos edifica, nos santifica, como também nos leva a ouvir e investir tempo em um relacionamento pessoal com o nosso Supremo Pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nos diz a outra informação de Cristo: eu as conheço. Essa é uma declaração fantástica. Estou olhando para várias pessoas hoje nessa noite. Uma grande maioria eu não conheço pelo nome, conheço de vista. Eu posso até me justificar e dizer: olha, eu só venho aqui quando o pastor Alain viaja, como por exemplo agora, e assim por diante. E vocês poderiam dizer: não é possível, você já tem 2 anos e 8 meses e lá vai. E eu poderia trazer várias justificativas e poderíamos ficar nessa. Mas a verdade é que nós temos uma mente tão curta, nós esquecemos de coisas tão fundamentais, nós passamos tão desapercebidos pelas coisas, que muitas das vezes batemos no ombro um dos outros e muitas das vezes nem dizemos: ah, que bom, você é meu irmão, é um prazer revê-lo. Não são poucos aqueles que ficam chateados, não dizem: olha, passei em tal lugar e nem falou comigo, ele não me reconheceu. Como pode isso? Ah, irmãos, como nós somos falhos e pecadores, como nós somos tão pequenos e resumidos, como nós que somos irmãos, que fazemos parte da mesma família, muitas das vezes no mesmo lugar, mas tão distantes uns dos outros, e muitas das vezes não sabemos nem o nome das pessoas que estão ao nosso redor. Mas essa declaração de Cristo traz a nós um regozijo muito grande, que podemos até ser esquecidos pelas pessoas, por aquelas que não devíamos ser esquecidos. Cristo é aquele que conhece as suas ovelhas. Ele reconhece e sabe não apenas quem você é por fora, qual é o seu nome, qual é a sua identidade, aonde você mora, a sua condição, mas muito mais do que isso. Cristo conhece os nossos corações. Ele sabe a quem você pertence. E a pergunta soa ao nosso coração: a quem nós pertencemos? Pois acredito que nem todos aqui são crentes. A grande maioria sim, mas alguns têm se achegado, alguns têm trazido as suas esposas, outras têm vindo com os seus maridos, com os seus filhos, outros estão nos ouvindo pelas redes sociais, pela internet. E essa pergunta deve soar aos seus corações, porque é importante que tenhamos convicção de quem de fato nós somos. E Cristo nos ajuda a refletir acerca da nossa verdadeira identidade. Ele diz: se você é meu discípulo, é minha ovelha, você precisa me ouvir. Porque as minhas ovelhas eu conheço. E ele continua dizendo: elas me seguem. Esse é o cristianismo prático: ouvir, ser reconhecido e obedecer o seu Senhor, o seu Supremo Pastor. Não tem como então partirmos para o versículo seguinte se não tivermos resolvido acerca dessa afirmação do Senhor Jesus Cristo, que nos mostra e nos revela se de fato nós somos suas verdadeiras ovelhas ou não. Porque se a resposta for não, é o momento agora da salvação, é o momento de corrermos para Cristo e suplicar a sua misericórdia, a sua graça, pois como já lemos nas Escrituras, não depende de quem quer, de quem corre, não depende das nossas obras, porque se o Pai não nos levar a Cristo, de maneira alguma seremos assim reconhecidos. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos revela que as suas ovelhas ouvem a sua voz
Ele as conhece e elas o seguem. Esses são pontos claros que nós precisamos guardar em nosso coração. Ouvir a voz do nosso Senhor, ter a convicção de que Ele nos conhece, que Ele nos ouve, e que a nossa obediência ao seguir os passos e a voz do nosso Senhor revela a sua graça, a sua misericórdia na nossa vida. Porque quando isso acontece, as bênçãos que o Senhor promete para nós é algo que você não vai dizer, não é para mim, pode ser para outra pessoa. Não é possível, eu fiz tanta coisa ruim. Se de fato Deus visitou os nossos corações e mudou a nossa vida, os nossos pecados na cruz é lançado no mais profundo abismo. A nossa dívida com o Senhor, com o nosso Deus, a dívida que nos condenava na cruz é paga. A separação dos nossos pecados agora já não existe mais, porque Cristo satisfaz a vontade de Deus. Então tudo quanto Deus fez na cruz por meio do seu Filho é exclusivamente para a sua vida. Verso de número 28, o Senhor Jesus Cristo então diz assim, para esses que de fato são as suas ovelhas. Ouçam, leia comigo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Observe, que declaração fantástica. Se após a avaliação que o Senhor Jesus Cristo aqui nos convoca a refletir quem de fato nós somos, se somos ovelhas de Cristo, Ele mesmo nos dá essa garantia, essa certeza de que nós perseveraremos, de que nós estaremos e estamos seguros nas mãos de Deus. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo já havia dito isso antes, dizendo no verso de número 11, desse mesmo capítulo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, verso 14, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Observe que aqui ele então nos chama a atenção, a nos revelar que Ele é o mesmo que nos dá a vida eterna. Nesse mesmo capítulo ele nos diz que Ele nos dá vida e nos dá vida em abundância. E aqui ele revela que vida é essa. Alguns utilizam para dizer que são os bens que Deus nos dá, mas aqui ele revela que essa vida é a vida que dura para sempre, a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Essas são garantias, irmãos, que devem trazer ao nosso coração a realidade do que é uma verdadeira segurança, convicção para onde nós iremos, em que mãos nós estamos sendo guiados, aonde nós estamos descansando. Não é em qualquer mão. Se você é ovelha de Cristo, Ele diz, eu dou vida a você. E não é qualquer vida, não é vida próspera do que se refere a bens materiais, mas é muito mais, que transcende todas essas coisas. São valores eternos, é morada eterna, é reconciliação eterna. Ninguém pode te tirar das mãos desse Senhor. Perceba como é maravilhoso ser verdadeiramente cristão. Não há dinheiro que pague,
Não há regozijo passageiro que venha suprir, não há loteria, não há amizade, não há valores seculares que venha transbordar e superar uma garantia e uma graça tão maravilhosa que só Cristo pode nos dar. Ele nos diz: eu lhes dou a vida eterna. Meus irmãos, é disso que precisamos. É disso que precisamos ter certeza. Alguns choram porque não tem uma roupa nova. Alguns reclamam porque não pode viajar. Outros estão satisfeitos porque não trocou de carro. Alguns porque nunca terão. Outros reclamam diante de Deus por não ter a família desejada. Outros questionam o porquê viver assim. Mas o que deve a nós refletirmos acerca da nossa maior necessidade é se temos de fato vida eterna. É disso que precisamos pedir a Cristo. É disso que devemos chorar se assim não temos convicção. É a Ele que devemos suplicar o socorro, porque somente Ele pode nos tornar suas verdadeiras ovelhas. Porque aqueles que pertencem a Cristo, Jesus Cristo não traz uma possibilidade. Ele nos diz: eu lhes dou. Ele não diz: eu lhes darei. Ele nos diz: eu lhes dou. Isso é pontual. Isso não é possibilidade. O que Cristo fez na cruz é suficiente. Não precisamos subir no monte, não precisamos fazer algo que venha se somar e nos dar essa convicção. O que precisamos é apenas crer, é apenas descansar, é apenas confiar, é apenas ter a plena convicção e descanso nas mãos desse Cristo que nos chama de ovelhas, seus discípulos. E a este Jesus nos diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é que é sucesso. O que nos deve o regozijo no nosso coração pleno não é se os nossos negócios estão andando bem, não é se em casa não está tendo mais briga, não é se agora as portas se abriram e agora você tem um emprego, ou se seu filho passou na universidade. O que devemos ter a convicção é que se de fato Cristo morreu por nós, se nós somos as suas ovelhas, nós estamos guardados por todo sempre, protegidos pelo Senhor dos senhores, que venceu a morte, que nos dá essa garantia de que ainda que morramos, em Cristo seremos ressuscitados. É isso que Cristo nos diz: eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará de minha mão. Por quê? Poderíamos perguntar. Cristo responde, verso de número 29, leia comigo: aquilo que meu Pai é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Simplesmente por causa disso. Porque tudo quanto Cristo faz é uma materialização da vontade do Pai. Não há aqui separação, não há aqui ação arbitrária, mas uma comunhão do Deus Trino. Verso de número 30, leia comigo, nos diz a palavra de Deus: eu e o Pai somos um. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Essa é a revelação de Deus para a nossa vida.
que o Cristo que nos dá essa garantia de que não pereceremos, de que aqueles que o buscam com sinceridade, que ouvem a sua palavra, que é reconhecido por Cristo, e isso é visto por meio da sua obediência, mudança de direção, conversão, aponta justamente para essa ação graciosa de um Deus que na eternidade decidiu nos salvar, decidiu nos redimir, que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai, para que tenhamos essa convicção que o próprio Deus dos céus é aquele que se revela e declara para nós, dizendo: eu e o Pai somos um. Precisamos crer dessa maneira, precisamos ouvir dessa maneira, precisamos viver dessa maneira, precisamos esperar o nosso Senhor dessa maneira, precisamos olhar para as Escrituras e saber que nós somos propriedade exclusiva do nosso Senhor. É assim que Pedro revela para nós em sua carta: nós somos propriedade exclusiva, porque as suas ovelhas, as ovelhas de Cristo, não foram simplesmente escolhidas e trazidas para o rebanho sem nenhum pagamento. Pelo contrário, por um mais alto preço, o próprio sangue de Cristo, a morte do Filho de Deus, que na cruz do Calvário cessa toda a nossa dívida e nos dá a convicção que nele não apenas estamos guardados, não apenas a perseverança dos santos é uma realidade na nossa vida, mas que de fato tudo isso envolve um amor sincero e eterno de um Deus que nos amou mesmo antes de existirmos. Esse é o Deus que Cristo nos diz: eu e o Pai somos um. Eu quero que você abra a sua Bíblia para concluirmos essa palavra em Colossenses, capítulo 3. Capítulo 2, digo. A partir do verso de número 13, eu quero que em alto e bom som os irmãos leia comigo até o verso de número 15, todos juntos. Colossenses 2, a partir do verso 13, todos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a garantia. As ovelhas de Cristo estão plenamente guardadas no Senhor. Essa é a garantia de que você chegará até aquele grande dia, ao se encontrar com o seu Senhor, triunfantemente, se de fato nós pertencemos a Cristo. Porque se nós pertencemos a Cristo, a garantia de que nós perseveraremos não é um resultado do que nós fazemos, mas que sim, as mãos do nosso Senhor, desse que nos salvou e nos deu fé salvadora para nos apegarmos ao Senhor e vivermos em novidade de vida, Ele mesmo segura em nossas mãos e dirige os nossos passos para que não escorreguemos nas nossas passadas até o encontro do nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico.
Isso é algo que deve ao seu coração parar e analisar e dizer com todo o seu coração se ainda você não é um cristão verdadeiro, se você ainda está no muro, se você ainda está como aquela pessoa de que não sabe, de que não entendeu, que está prorrogando, que está deixando para adiar mais à frente, que precisa ouvir mais. O que você precisa nessa noite é parar e dizer: espera aí, eu ainda não sou cristão, preciso urgentemente dessa graça, dessa misericórdia, eu preciso urgentemente ter essa convicção, porque é em Cristo que, como diz as Escrituras, a nossa dívida é cancelada, nos tornamos seus verdadeiros discípulos, suas verdadeiras ovelhas, somos guardados e protegidos e preparados para a entrada no lar celestial. E juntamente com todos os que se encontram aqui, devemos nos regozijar diante de Deus, porque antes estávamos perdidos, antes não tínhamos nome, mas Cristo nos deu nome, antes não tínhamos família, mas Cristo nos enxertou na videira frutífera. Antes não tínhamos lar, mas Cristo, pela sua graça, abre as portas da mansão e garante para nós não apenas a nossa caminhada até lá, mas a nossa entrada triunfante. Ser cristão é urgente para todos nós, não apenas ter uma nomenclatura, não apenas ter um nome estampado na nossa boca e dizermos: eu sou crente, mas muito mais do que isso. Trata de algo pessoal, de uma declaração sincera de quem de fato você pertence. E eu quero perguntar mais uma vez a vocês: a quem vocês pertencem? Que tipo de ovelha você é? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendizemos, ó Deus, o Teu maravilhoso nome. Porque a certeza e a convicção de que estaremos com o Senhor se dá não nos nossos méritos, mas como o próprio Jesus nos revela em Sua palavra, a nossa salvação maravilhosa se encontra em Cristo Jesus, porque sobre Ele reside todo o poder nos céus e na terra. A autoridade do Pai Celeste se encontra sobre o nosso Redentor, e é a Ele que nós devemos, Senhor, suplicar a Sua graça, acessar as nossas dúvidas, a nos levar arrependidos aos pés de Cristo e a suplicar a sua misericórdia, porque só em Cristo os nossos pecados são perdoados, só em Cristo nós temos a certeza da vida eterna, só em Cristo, Senhor, há verdadeira reconciliação. Por isso, Senhor, que a pergunta final deste sermão venha a ser respondido, ó Deus, com sinceridade em nossos corações, que nós somos de Cristo, que nós pertencemos a Cristo, que nós perseveraremos até o fim, porque é Cristo quem persevera por nós, é Ele que nos dá a garantia de que não seremos envergonhados, de que não seremos esquecidos, mas que seremos reconhecidos naquele grande número de pessoas, onde todos comparecerão diante do tribunal de Deus. O que Cristo nos revela, Senhor, em Sua palavra, é que nós seremos reconhecidos. Que a glória seja dada ao Senhor, que a gratidão seja dada ao Senhor, que de fato e de verdade o Teu Espírito Santo dissipe do nosso coração toda e qualquer arestas de incredulidades, toda sombra, tudo aquilo que
tem impossibilitado e travado a nossa vida de obediência, de temor, de prioridade no reino, venha a ser por Ti, ó Deus, restaurado. E que não mais como antes, mas como o Senhor assim deseja, possamos viver aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra, sendo instruídos pelo Senhor e obedecendo, ó Deus, a Sua vontade. Faz isso na nossa vida. Trabalha no coração de cada um de nós, para que todos os dias da nossa vida, até o nosso encontro com o Senhor, possamos ser encontrados perseverando em obediência e temor ao Senhor, com regozijo no coração e gratidão por estarmos incluídos no arraial dos santos. Essa é a oração que fazemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Cristo reunida nessa noite diz amém.